Hehe, nós só estávamos brincando antes, não se importe conosco. Claro, eu vou cuidar da situação de Mickey também. A Ignis sorriu junto, e Belinda imediatamente pareceu à vontade. Afinal, ela pediu um favor a Ignis. Tudo bem, eu vou trazer todo mundo para passar pelas formalidades. A Ignis descansou o braço em volta dos ombros de Belinda, e com a outra mão puxando Sofia junto, ela não esqueceu de gritar com Thomas: Kid, por que não você já se desculpou com o Sr. Nick? Vendo o que estava fazendo, Belinda sorriu mais uma vez, não mais resistente às suas ações. Minhas desculpas, Sr. Nick. Observando as costas das três mulheres andando à frente, Thomas gritou em voz alta. No entanto, seus lábios murmuraram outra coisa: você é um fraco que só sabe confiar nas mulheres. Leilin apenas encolheu os ombros em resposta à sua provocação e insulto e continuou a seguir atrás de Belinda, o que deixou Thomas espantado. Era a primeira vez que ele via alguém tão sem vergonha. Deixando Thomas atordoado para trás, Leilin seguiu atrás das três senhoras sem expressão, com um ar de resignação. Na realidade, porém, ele estava rindo em sua mente. Que glória ou reputação ele se importava quando estava morrendo? Isso foi importante? A marca da maldição das 10.000 serpentes estava agora devorando sua força vital, e ele não tinha muitos anos restantes. Nesta situação, ele abandonaria um método tão simples de entrar na cidade e procurar outra coisa? Se ele teria sucesso ou não, eventualmente, perder tempo com reputação estaria tratando sua vida muito levemente. Ao comparar sua vida a ser tomado como um sujeito que só podia confiar nas mulheres, que perda havia para ele? Você. Thomas estufou as bochechas e seguiu atrás delas, mas não pôde fazer nada contra a falta de vergonha de Leilin. A Ignis, na frente, parecia ter notado isso, e seus olhos brilharam. Vá embora, seus camponeses! Não bloqueie o caminho dos nobres Stuarts. Como se tentasse desabafar toda a raiva que ele ganhará de Leilin, Thomas sacudiu um chicote de 9 segmentos de um líder de cobra, criando incessantemente pedaços fritos e ameaçando o grupo de seres serpentes meio-sangues na frente deles. Asterisco pila. Asterisco vendo os seres de serpentes meio-sangue se separando com medo para os dois lados e cedendo, Leilin não pôde deixar de acariciar seu queixo. Parecia que os irmãos que estavam na família Stuart tinham uma reputação assustadora na cidade sagrada. Você está cego? Por que você não está aqui para nos receber? Imediatamente depois, os guardas que tinham sido como demônios e matando pessoas como desejavam instantaneamente vieram ajudar a ligação de Thomas, levando Belinda e o resto para o portão principal. Thomas estava com o nariz no ar enquanto espiava Leilin, os olhos cheios de arrogância. Leilin apenas revirou os olhos em resposta. No mundo dos magos, esse tipo de pessoa já teria morrido várias vezes, mas este era o continente das granizas. Este era o lugar onde os descendentes da Soldovager tinham status elevados, e havia poucas disputas sangrentas pelo poder sobre eles. Tal estado continuará por dezenas de milhares de anos e até se tornará uma regra férrea. Por isso, era perfeitamente compreensível que Thomas, que crescerá em um ambiente protegido, estivesse agindo dessa maneira. Este foi um dos que foram estragados por condições de vida superiores. Leilin obviamente não se rebaixaria ao nível de fracotes como ele. Seu foco estava agora na escultura no portão principal. Milímetro, a avaliação da linhagem. Um teste da alma. Embora eu esteja confiante de que posso passar sem problemas, a prova de identificação é um problema. Afinal, não consigo invadir o banco de dados principal da cidade sagrada e criar uma história falsa. O que eu disse antes tinha muitas brechas. Leilin parecia um pouco sombrio, o que Thomas considerou um feito da parte dele. Você é muito sortudo. Você deve saber que pouquíssimos sangues como você podem ficar na cidade sagrada por um ano inteiro. Thomas zombou dele desdenhosamente. Claro, você pode até não ser capaz de lidar com as despesas de vida aqui. Mas mesmo se você ficar aqui por um curto período de tempo, é o suficiente para você brilhar no continente de granizo, ou... Você pode escrever isso em seu diário, e algumas linhagens de baixo nível podem ser atraídas. Thomas, já chega! Evidentemente, até a Ignis não podia mais assistir.
Claro, Leylin tinha fortes suspeitas de que Agnes só sentia que Thomas estava envergonhando a família Stuart com suas palavras, e foi por isso que ela conseguiu que ele parasse. Venha, Belinda e adora Sofia. Esta é a autorização de residência que eu pedi especialmente para você. Contanto que você o vincule à sua linhagem e alma, você será reconhecido como cidadão livre da Cidade Santa. A Agnes sorriu ligeiramente, produzindo 2 cartões de cristal verde jade. Dos olhares de inveja dos seres serpentes meio ou mesmo puros de sangue, eles deveriam ser itens incríveis. Muito obrigada, Agnes. Belinda pegou o cartão de cristal. Com essa identificação, ela poderia se juntar a organizações sob o comando da Sola Viúva. O olho do julgamento não seria tão descarado e poderia até mesmo retirar automaticamente a ordem de sua prisão. Então, e o irmão Nick? Sofia mordeu os dedos, descobrindo que algo estava errado. Pai Nick? Quando Belinda me contatou, ela não mencionou, então eu não o preparei. A Agnes esfregou seus sentimentos como se estivesse envergonhada. As autorizações permanentes de residência são difíceis de cuidar na Cidade Santa, então. Vendo que Belinda parecia estar prestes a explodir, a Agnes apertou suas mãos. Embora eu não tenha uma autorização de residência permanente, eu ainda tenho uma certificação temporária. É por 10 anos, o que deve ser suficiente para o Sir Nick. Nesses 10 anos, tenho certeza de que ele pode lidar com os procedimentos para sua identificação. Isso. Nick. Belinda olhou para Leylin, um pouco embaraçada. Ela obviamente percebera que Agnes estava propositalmente dificultando as coisas para ele. Sir Nick, uma certificação de 10 anos, já é muito raro. Para os seres cobra mestiços que prestam serviços a nós residentes de residentes sagrados, sua certificação precisa ser trocada diariamente a fim de evitar qualquer mancha na nossa nobre cidade santa. Thomas, que estava ao lado, bufou. É o bastante. Muito obrigada, Lady Agnes. Leylin sorriu levemente, tirando outra autorização de residência dela. 10 anos foi tempo suficiente. Na cidade sagrada, onde as radiações da Sola Viúva eram as mais concentradas, com a marca da maldição das 10.000 cobras aumentando em intensidade, Leylin provavelmente seria reduzido a pilha de ossos se não conseguisse resolver os grilhões da linhagem dentro de 10 anos. Em comparação com Belinda e Sophies, que tinham autorizações de residência permanentes, a sua era mais maçante, embora houvesse runas intrincadas e técnicas ocultas. Este padrão, mesmo com uma amostra, não é fácil para o AI-chip para fazer outro. Além disso, o que é mais problemático é a ligação entre alma e linhagem. Os olhos de Leylin brilharam. Bem, já que vocês 3 agora têm o passe, por favor liguem para você. Se as permissões forem perdidas, as coisas ficarão muito problemáticas, então, por favor, mantenha-as bem e ame-as como você ama seus olhos. A Agnes falou com um sotaque. A cerimônia de ligação é muito simples. Pingue uma gota de sangue e use sua força espiritual para escanear as runas de detecção. Com a orientação de Agnes, Belinda foi a primeira e pingou seu sangue no cartão de cristal. Uma vez que o líquido vermelho escuro tocou o cartão, foi como se a água atingisse a esponja e fosse absorvida. No instante seguinte, todo o cartão de cristal verde brilhou de forma brilhante e com brilho, a imagem de Belinda emergiu. Buou! Irmã, Sofia tem medo da dor. Ouvindo que ela teve que sangrar, os olhos de Sofia estavam cheios de medo. Tal atitude lamentável imediatamente fez com que Agnes estivesse prestes a se transformar em um grande lobo mau. Kiki, não tenha medo, irmãzinha. Deixe sua irmã mais velha te ajudar. A Agnes, que estava assistindo, pareceu chocar Sofia e mordeu o dedo para completar o processo de encadernação. A Agnes assistiu com pesar. Quando Leylin terminou o procedimento também, com a Agnes na liderança, eles passaram por uma porta redonda e arqueada. Claro, havia esculturas à frente. Asterisco HSS. Asterisco as esculturas em miniatura eram ainda mais intrincadas. Eles eram feitos de alguns cristais semelhantes a pedras, e especialmente os rostos eram esculpidos muito vividamente, seus olhos pareciam estar conectados a alguma alma enigmática. Belinda e Sofia passaram,
e a escultura produziu raios verdes e tenros. Atualmente escondendo com a linhagem do Alabaster de Vilsnak. Ondulações de espírito de besta cobrindo. Preparação para ativar Featerofikios a qualquer momento. Juntamente com o AI. A voz de Chip, Leylin respirou fundo e passou pelo limite sem forma. Os olhos da escultura imediatamente produziram raios verdes e tenros, fazendo Leylin suspirar de alívio. Imediatamente depois, ele ficou deslumbrado com as luzes. Uma vez que Leylin se acostumou, ele começou a tamanho até a cidade santa de todos os descendentes da cobra viúva. No chão, paredes e até no céu, uma fina camada de luz cobria a área, fazendo tudo parecer glorioso. A escultura gigante no coração estava cheia de raios brancos leitosos como um ser humano brilhante, emitindo a sensação de santidade. Bip! Detectou grandes quantidades de ondulações de radiação. A maldição Mark está sendo fortalecida. O AI Chip entoou, enquanto Belinda e Sofia ao lado dele tinham um rubor em seus rostos, parecendo intoxicado. Até mesmo suas ondulações foram reforçadas e obviamente obtiveram alguns benefícios.